Fala pessoal, tudo beleza? Quero trazer agora para vocês um breve histórico das principais pandemias que assolaram a humanidade e fazer também um comparativo com o que estamos vivendo hoje com a Covid-19. Essas ideias de surto epidêmico e de pandemia está presente na humanidade há muitos séculos. Os dados mais remotos que nós temos é do mundo antigo grego, mas após muitas pesquisas, eu selecionei as quatro principais pandemias, as mais importantes, digamos assim, contando com a Covid-19, que se tem notícia, né? E para isso eu usei de três critérios. Primeiro, o alto poder de letalidade da doença, o fato de ainda hoje não haver vacina ou cura, e também por trazer esse sentimento de terror para a população. Então vamos comigo agora para o século VI, o primeiro surto epidêmico da peste bubônica, que ocorre ali durante o Império, ainda o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, a praga de Justiniano. E tem esse nome devido ao imperador Justiniano I. Então, com o passar do tempo, a gente percebeu, foi descoberto que se tratava de uma bactéria, que eu anotei aqui para vocês, chamada Yersinia pestis. Yersinia pestis está presente na pulga dos ratos pretos. E o epicentro desse surto da peste bubônica ocorreu ali onde hoje é o país da Etiópia e o Egito, no norte da África. E devido ao intenso comércio marítimo que existia entre os três continentes, a África, a Europa e a Ásia, esse vírus rapidamente tomou conta da população. Até a própria Constantinopla, a capital do Império Romano, sofreu com isolamento social. E a gente tem claramente essa ideia de isolamento e confinamento descritos por Procópio, ok? Então estima-se que de 10 milhões a 20 milhões de pessoas sucumbiram por conta dessa doença. E a gente já vai agora para o século XIV, mais precisamente de 1347 e 1353, é o segundo surto da peste bubônica, que tem agora como epicentro, digamos, a região mais central da Europa, da Euroásia, o norte da China. Não se tem muita definição exata, mas está claro que o Império Mongol de Gengis Khan, com o avanço de suas tropas, contribuiu bastante para que se disseminasse essa doença pela Europa também. E aí nós temos o conceito de quarentena já aparecendo por conta dos navegadores genoveses e venezianos, que eram obrigados a portar seus navios e aguardar 40 dias para desembarcarem, porque essas embarcações eram repletas de ratos pretos. E aí nós temos um momento muito difícil da humanidade, né? Um terror muito grande, as pessoas não tinham informação sobre nada, não sabiam como se defender, acreditavam que era uma ira divina. E tem um grande historiador que tem um belíssimo livro chamado Raízes Medievais da Europa, Jacques Le Goff, que ele se dedicou bastante a essa área, esse campo da Idade Média. Ele fala como era difícil as pessoas entenderem o que estava acontecendo. E um terço da população morreu. Não se tem exatamente uns dados precisos, mas de 75 milhões a 200 milhões de pessoas morreram em decorrência da peste bubônica. Okay? E agora eu vou dar um pulo com vocês para a terceira grande pandemia, que foi a gripe espanhola, que tem como epicentro agora os Estados Unidos, no estado do Kansas. Estado esse que foi um dos estados americanos que recrutaram soldados para combater em 1918, ainda na Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola vai de 1918 a 1920. E a ciência dos governos, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países, dessa gripe, né, para não inflamar a moral dos combatentes na guerra, foi censurado pelo governo. Então sobrou para a Espanha, que tem uma imprensa livre e que foi neutra durante a Primeira Guerra Mundial, a veicular essa informação. Então acredita-se, tem um grande historiador, inclusive brasileiro, João Paulo Martinho, que ele fala bastante sobre tem um livro muito bom, vou colocar aqui para vocês, da gripe espanhola. E a gente tem um conceito de pandemia bem estabelecido, né, com a gripe espanhola, porque foi uma gripe que tomou todos os 5 continentes do mundo. Estou falando de toda a América, toda a Europa, toda a Ásia, toda a África e toda a Oceania. E talvez esse ato, essa demora, esse delay, digamos assim,
de avisar as pessoas que existia um vírus tão perigoso, foi o suficiente para matar muitas pessoas, para contaminar muitas pessoas. E temos aí os números de 40 milhões a 50 pessoas, milhões de pessoas que morreram. Inclusive o recém-presidente eleito no Brasil, Rodrigues Alves, morreu também. Ele tinha sido eleito em 1918 e morreu. Tem um fato interessante também sobre a gripe espanhola, que no estado de São Paulo as pessoas acreditavam que a mistura da cachaça com limão e mel, a famosa caipirinha, seria o suficiente para combater o vírus, né? Quando começou a Covid-19 aqui em Recife, onde eu moro, né, em Pernambuco, de modo geral, eu ouvi essa informação ser veiculada também, para vocês verem como historicamente a gente sabe das coisas. E agora chega a 2019, 2020, a Covid-19, o surgimento de um coronavírus que é diferente de uma influenza. É um coronavírus, ele tanto é uma gripe que ataca o sistema pulmonar, né? A COVID-2 um SARS, né? É uma doença respiratória, uma síndrome respiratória aguda grave. E aí tem o Covid-19 em alusão ao ano que foi descoberto. E aí todo mundo já sabe que o epicentro é a China, né? Wuhan. E aí a doença faz novamente esse percurso através da grande comercialização que o mundo tem com a China e com a Índia também, né? Mas mais especificamente com a China. E aí nós vamos ter um surto epidêmico novamente, atravessando ali pela Itália. E interessante que a Covid-19 ela começa através das classes mais abastadas, digamos assim, para depois penetrar no mundo mais suburbano, né? Já que a doença ela precisa desse intercâmbio globalizado entre países para poder, no caso da Covid, se disseminar. E aí eu trago alguns dados interessantes. Hoje, 4 de junho de 2020, nós temos a Organização Mundial de Saúde liberando cerca de contados mais de 300 milhões de pessoas mortas no mundo todo. No Brasil nós temos 10% disso, um pouco mais de 30 mil pessoas mortas, né? Não estou falando dos contaminados, né? Dos casos confirmados, estou falando das pessoas que morreram mesmo. E aqui em Pernambuco, de onde eu sou, um pouco mais de 3 mil pessoas, 10% do Brasil, 1% do mundo. E aí, se fizermos uma conta bem rápida, se o coronavírus tiver força para ficar 6 anos, mais ou menos como durou a peste negra na Idade Média, nós teremos, se em 6 meses tivemos 300 mil mortes, em um ano teremos 600 mil, não é isso? Em 3 anos, 3 milhões e 600 mil pessoas mortas. E pessoal, isso não chega nem a 10% do que a gripe espanhola matou em 2 anos. Eu não estou dizendo que o coronavírus não é algo preocupante, mas que de fato talvez nós estejamos diante de algo muito além do que propriamente a doença. Talvez o legado desse coronavírus seja muito além das mortes e do todo esse caos, todo esse terror de Robespierre que ela traz. E aí ficam 2 pontos de reflexão interessantes. Primeiro, é que do ponto de vista histórico não é coerente, aliás é uma grande incoerência chamarmos o coronavírus de vírus chinês ou de culparmos a China por ser o epicentro dessa doença, até porque a própria gripe espanhola matou muito mais e trouxe muito mais terror do que o coronavírus. Então é importante a gente não relevar tanto essa questão, essa dualidade entre o capitalismo e o comunismo, né? E trazer essas teorias de conspiração, tá? Vamos trabalhar a ciência em si. E o segundo ponto é que estamos vivendo a 4ª revolução industrial, uma fábrica digital. Todo mundo está interligado o tempo todo. E esse clamor social, ou melhor dizendo, essa opinião pública, ela conseguiu identificar o início do coronavírus, a nascente dela. Estamos hoje vivendo uma coisa padronizada de prevenção, né? Todos usam máscara, todos usam álcool em gel, enfim, o álcool em si, todos usam sabão para lavar, todos têm algum método, né? Inclusive até no Brasil temos
algum remédio aí veiculando, né, dizendo que pode ser a salvação. Enfim, e esse próprio clamor social, essa própria opinião pública, talvez do ponto de vista histórico, vai ser determinante para que o coronavírus, mesmo existindo, a humanidade passe como um trator sobre a doença, ou talvez como um tanque. E novamente eu falo, talvez o legado que nós vamos ter do ponto de vista histórico da coronavírus não seja necessariamente, infelizmente, as mortes que ela causou, mas é muito mais profundo do que isso. Talvez seja uma oportunidade que a vida está nos dando, entre aspas, um ensaio de que apesar do homem ter tanto desenvolvimento, né, ter tanta racionalização, é o momento da gente observar como é que as relações humanas estão acontecendo, um ser humano com outro ser humano, como é que o ser humano está se relacionando com os animais, até porque essas 4 pandemias tiveram como vetor os animais, consumo deles, ou contato com eles, ou mau contato com eles, e também a nossa relação com o meio ambiente. Né? Ficam essas questões para a gente pensar. Então, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que perguntem, deem sugestão. E agradeço demais a quem ficou até o final me ouvindo. Um forte abraço.